Salmo 11, texto da palavra de Deus que vamos compartilhar nesta noite, está no livro dos Salmos. O Salmo 11 é o texto que vai nos conduzir na reflexão desta noite de adoração, de louvor a Deus, e a nossa expectativa é que esta palavra do Senhor fale com muita profundidade ao coração de todos nós, você que está aqui no culto presencial, você que está nos acompanhando pelo culto online. Nesse momento somos uma só igreja, movidos pelo mesmo espírito de adoração ao Senhor. Independente de onde você esteja, é possível que eu esteja falando nesse momento para pessoas que estejam em casa, mas é possível que eu esteja falando também para pessoas que estejam em hospitais, em presídios. É possível que eu esteja falando para gente de perto, gente de longe. Eu lembro que a Gisele ouviu a mensagem da palavra de Deus quando estava no hospital, não é isso, Gisele? Foi através de um celular que Deus alcançou seu coração. Quem sabe você esteja também no hospital, como a Gisele. Hoje ela está aqui conosco, mas quem sabe você esteja numa situação desesperadora e certamente Deus quer alcançar o seu coração pela sua bendita palavra. Salmo de número 11, a palavra de Deus nos diz assim: no Senhor confio, como pois me dizeis, foge para um monte como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda, para atirarem as ocultas aos retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam as suas pálpebras, provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia ao que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre, um vento abrasador será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Você pode ler junto comigo esta última expressão, verso de número 7, todos a uma só voz? Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Podem estar assentados, queridos. Como tema da mensagem desta noite, eu gostaria de compartilhar com você da seguinte expressão: cuide dos seus fundamentos. Cuide dos seus fundamentos. Talvez a pergunta para esse início de mensagem, para a nossa reflexão seja: como estão os seus fundamentos? Nesse momento da história, nesse tempo de pandemia, como estão os seus fundamentos? Poucos textos da palavra de Deus seriam tão próprios para esse tempo que nós estamos vivendo, como o Salmo de número 11. Os fundamentos estão em ruínas. Quando nós pensamos nos fundamentos, a gente pensa assim: fundamentos políticos foram abalados por causa da pandemia, fundamentos econômicos foram abalados por causa da pandemia, fundamentos sociais foram abalados por causa da pandemia, fundamentos da saúde. Quanta gente batia no peito e dizia assim: eu tenho uma saúde de ferro. Aí um vírus de nada, não é? Abalou os fundamentos daqueles que batiam no peito dizendo: eu tenho uma saúde de ferro. Os fundamentos das nações foram abalados com esse vírus. Os fundamentos estão sendo destruídos e a palavra de Deus nos faz a pergunta, verso de número 3, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O que fazer quando os fundamentos são abalados? É interessante que
o rei Davi, escrevendo esse Salmo de número 11, ele faz a pergunta e logo de imediato ele dá uma resposta a essa pergunta com uma declaração. Davi não responde a sua pergunta com uma resposta, mas ele faz uma declaração muito enfática no verso de número 4. Porque se no verso 3 ele diz, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Logo no verso seguinte, no verso 4, ele diz assim, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A sua intenção é inconfundível. Davi está dizendo para nós o seguinte, Deus não muda por causa das tempestades que enfrentamos. Deus não recua diante dos problemas da vida. Ele não se espanta diante das crises. Não há nada que possa alterar a posição de Deus, o lugar de Deus na história. Diz o texto da palavra de Deus que ele permanece no mesmo lugar que ele sempre esteve. Deus está no seu santo templo. Ele está no seu trono, nos céus. Os seus olhos não estão fechados a esta realidade, diz a palavra de Deus, Ele está provando todas as coisas, Ele não está alheio a todos os nossos sofrimentos, a todas as nossas dores, a todas as nossas incertezas, a todas as nossas inquietações. Mas quando lemos o Salmo de número 11, nós nos lembramos de uma coisa, Deus sempre transformou a tragédia em triunfo. Foi assim na vida de alguns personagens bíblicos. Considere, por exemplo, a vida de José. Observe José sendo vendido pelos seus irmãos, chegando no Egito como escravo, vai para a casa de Potifar, e agora diz a palavra de Deus que ele, por injustiça, vai cair na prisão e por 13 anos sofrer uma situação de injustiça e dor. Aparentemente seu mundo está desabando. Mas o que aconteceu com José? Deus transformou a sua tragédia em triunfo. E eu gosto muito de lembrar da declaração de José, lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, quando ele diz para os seus irmãos, depois da morte do seu pai, ele diz assim, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. Deus transforma tragédia em triunfo. Ou então você pode considerar a vida de Moisés, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, no meio do deserto. E a gente pergunta, será que foi isso que Moisés planejou para a sua vida? Depois dos áureos 40 anos, sendo cuidado dentro do palácio, agora por mais 40 anos vivendo no deserto, cuidando de ovelhas, era isso que ele tinha tentado fazer? Era esse o seu planejamento de vida? Certamente que não. Mas Deus transforma a tragédia em triunfo. E Deus vai conduzir Moisés para um novo momento. E ele vai se destacar como o grande líder. O grande líder. A palavra de Deus vai registrar Moisés como um símbolo de liderança de toda a história. Ou então a gente pode considerar a vida de Daniel. Daniel era um jovem brilhante. Um dos melhores jovens de Israel, diz a palavra de Deus. Se vivesse nos nossos dias, certamente ele era um candidato a cadete, numa academia militar,
de renome, ou quem sabe, um estudante de faculdade de altíssimo nível, mas ele, toda a sua geração, diz a palavra de Deus, foram levados cativos para a Babilônia. A cidade de Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, o templo estava em ruínas. E Deus vai usar Daniel de maneira especial, porque Deus é especialista em transformar tragédia em triunfo. José estava na prisão, Moisés estava no deserto, Daniel estava na cova dos leões. Esses eram momentos tenebrosos, que aparentemente não dava para ver nada de bom na vida desses homens, nas circunstâncias que estavam imaginando ou vivendo. Quem poderia imaginar que a prisão de José era apenas um estímulo para transformá-lo no primeiro-ministro do Egito? Quem teria imaginado que Deus estava dando a Moisés um treinamento durante aqueles 40 anos do deserto, para que ele pudesse liderar o povo de Deus por mais 40 anos em direção à terra prometida? Quem poderia ter imaginado que Daniel, o prisioneiro, seria elevado à condição de conselheiro do rei? Hoje devemos lembrar que Deus permanece no mesmo lugar. E se alguém perguntar, onde está Deus nesse momento de pandemia? Você pode usar o Salmo 11, verso 4. Deus está no seu santo templo. Assim como no questionamento do verso de número 3, nós podemos responder com a declaração do verso de número 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ele continua no seu santo templo, ele ainda está assentado no trono. Isso significa que ele continua com o controle de todas as coisas em suas mãos. O que ele fez em situações difíceis, continua fazendo, porque ele continua com o controle de todas as coisas em suas mãos. Cada pessoa vive uma experiência peculiar quando vive o seu desespero. E certamente nesta noite, eu estou falando para pessoas que, num grau maior ou menor, temos vivido os nossos desesperos, os nossos momentos de questionamento, e quem sabe, os momentos da gente perguntar, onde está Deus na minha vida nesse momento? Esse Salmo 11 narra a experiência do rei em busca a um momento de aflição. A metáfora usada por Davi nos remete a uma construção. Quando ele diz, no verso de número 3, se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Uma estrutura está fadada a ruir se os seus fundamentos forem afetados. Um ato de destruição que fere os alicerces, coloca em risco todo o edifício, não é assim? Estamos inseridos, meus irmãos, queridos amigos, numa sociedade que tem lançado dardos inflamados sobre alguns fundamentos. Estamos vivendo num tempo em que alguns fundamentos estão sendo atacados. Por exemplo, a família tem sido um fundamento atacado permanentemente. As ideologias que até bem pouco tempo serviam de motivação para se acreditar em mudanças sociais significativas, foram vendidas às conveniências. As instituições religiosas estão sob ataque constante. E por incrível que pareça, igrejas figuram na lista de instituições desacreditadas nesse tempo da história. E a gente se pergunta,
O que fazer? Quando os fundamentos da nossa sociedade são abalados de forma tão intensa, o que fazer? O que fazer? A fé é um fundamento em desuso, numa sociedade marcada pelo materialismo. Hebreus capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se para muitos este quadro parece desolador, podemos nos inspirar no Salmo 11. E podemos voltar o nosso coração para esse salmo para encontrar encorajamento. Eu tenho algumas lições preciosas para compartilhar com você nesta noite, a partir da descrição desse salmo de número 11. Em primeiro lugar, quando os fundamentos ruíram, Davi rejeitou a ideia de fuga. A primeira coisa que nós aprendemos com o Salmo número 11, que fugir não resolve nada. Verso 1 e 2 diz assim: no Senhor confio, como pois foge para o monte como um pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda para atirarem as ocultas aos retos de coração. Essa tem sido a escolha de muitas pessoas. Quando as coisas apertam, fogem. Quanta gente tem feito isso no ambiente familiar? Quando as coisas apertam na relação familiar, preferem a fuga. Quanta gente tem feito isso no ambiente da fé? Quando as coisas parecem complicadas, preferem a fuga. Quanta gente tem fugido existencialmente? Quanta gente tem embarcado na fuga, entrado num processo de depressão, fugindo de tudo e de todos, escondendo-se do mundo? Quanta gente tem preferido simplesmente fugir? Os versos 1 e 2, Davi diz assim: no Senhor confio. Como vocês estão me sugerindo fugir? É importante a primeira declaração do Salmo: no Senhor confio. E a partir dessa confiança no Senhor é que Davi vai questionar: como é que você me sugere que eu devo fugir? Foge para um monte como um pássaro. Os ímpios estão armando arco, eles já colocaram a sua arma, ou a sua flecha na corda, para atirarem as ocultas aos retos de coração. Então, fuja. Tem gente que faz isso. Davi diz: olha, a fuga não é a solução. A fuga não resolve. Mas sabe, queridos, essa ideia de fugir não começou hoje. Não começou com Davi. Essa ideia de fugir começou lá no Jardim do Éden. Desde Adão, é que as pessoas desenvolvem essa tendência de se esconder, de fugir dos problemas, de esconder-se atrás das circunstâncias. Adão foi para trás de uma árvore, e quando Deus disse: Adão, onde estás? Ele: eu tive medo e fugi. Mesmo quando somos injustiçados, mesmo quando somos discriminados, mesmo quando as pessoas não entendem aquilo que falamos ou aquilo que vivemos, a fuga nunca será a forma mais acertada para que a gente possa vencer. Então a primeira lição que nós aprendemos com Davi é que ele rejeitou a ideia da fuga. Eu não sei como você está aqui nesta noite. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha pensado: eu não tenho mais solução. Se eu pudesse fugir. Se eu pudesse sumir. Você já viveu experiência assim? Se eu pudesse sumir.
Se eu pudesse estalar o dedo e sumir dessa situação. Às vezes as circunstâncias nos sugerem a ideia da fuga, mas a ideia da fuga nunca será a solução, porque para onde a gente for, a gente está levando os problemas dentro de nós. Segundo lugar, quando os fundamentos ruíram, Davi lembrou quem é Deus. A questão é que às vezes a gente esquece das coisas. A gente esquece quem é o Senhor. E as descrições desse salmo, nos versos 4 até o verso 7, falam da confiança que Davi tinha no Deus que não muda em função das situações da vida. Então Davi diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens, o Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia o que ama a violência, sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre, um vento abrasador será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Sabe, queridos, Deus não se abala quando os fundamentos são destruídos. Domingo passado eu falei uma frase que eu quero voltar a ela nesta noite. No céu não há pânico, há planos. No céu não há pânico, há planos. Deus não está lá do céu perdido, sem saber o que está acontecendo, apavorado com as circunstâncias da terra. Não há pânico no céu, não há crise no céu. Deus continua no mesmo lugar, ainda que o mundo desabe sobre a nossa cabeça. Deus continua o mesmo, a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. E aí as descrições desse texto são fantásticas. Primeiro, o Senhor está no seu santo templo. Isso significa que mesmo no meio das minhas aflições, Ele continua digno de ser adorado. Segundo, o trono do Senhor está nos céus. Isso significa que Deus nunca perde o controle da situação. Ele é soberano, Ele é rei. O trono de Deus tem lugar definido e tem dono definido. O trono é do Senhor e o trono do Senhor está no céu. Terceiro, os olhos do Senhor contemplam. Isso significa que não há nada oculto aos seus olhos. Nesse exato momento, Deus contempla do seu trono que está nos céus, a minha vida, o meu coração, a sua vida, o seu coração. Ele conhece o que passa na minha mente, na sua mente, neste momento da história. Diz a palavra de Deus, os seus olhos contemplam. Mais do que isso, as suas pálpebras provam. Sabe o que significa? Que o olhar de Deus não é um olhar contemplativo. Deus não está olhando dos céus apenas contemplando as coisas. Deus está olhando, mas Ele está provando as intenções do nosso coração, as motivações do nosso coração. Deus está provando a cada um de nós. 1 Pedro capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Não há como a gente enganar a Deus. Não há como a gente fingir para Deus. Não há como a gente burlar a consciência de Deus a respeito das coisas, ou a ciência de Deus a respeito das coisas, e a respeito de nós mesmos. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, diz a Bíblia, e as suas pálpebras provam. Deus está provando a cada um de nós. Davi diz mais, o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Ele tem autoridade para julgar, porque Ele sabe da verdade
sobre cada um de nós. Não há nada oculto aos olhos do Senhor, Ele me conhece plenamente, Ele conhece a verdade do meu coração, a verdade do seu coração, Ele sabe de todas as coisas. Quando os fundamentos ruíram, Davi se lembrou de quem é Deus. Então, em primeiro lugar, quando os fundamentos ruíram, Davi rejeitou a ideia de fuga. Em segundo lugar, quando os fundamentos ruíram, Davi se lembrou de quem é Deus. Em terceiro lugar, quando os fundamentos ruíram, Davi declarou sua confiança no Senhor. Ele inicia esse salmo dizendo assim: no Senhor confio, ponto. Depois ele vai desenvolver todo o salmo, mas ele começa fazendo esta declaração: no Senhor confio. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro. Somente a fé em Deus pode nos dar a segurança que precisamos, quando os fundamentos deste mundo estão se destruindo dia após dia. Crer em Deus significa ter nele a nossa esperança. Significa lançar sobre Ele as expectativas da nossa vida. Crer em Deus significa, eu posso descansar o meu coração, a despeito das coisas que estão acontecendo à minha volta, porque a palavra de Deus nos diz que 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás abalado. Crer em Deus significa ter a capacidade de descansar o nosso coração em sua provisão, em todo o tempo. Mas em quarto lugar, aprendemos com o rei Davi, que quando os fundamentos ruíram, ele olhou para a promessa com esperança. Esse salmo termina com uma expressão muito significativa. No último versículo, a Bíblia diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Essa última expressão, os retos, pois, verão o seu rosto. Meu querido, eu não sei quais são as circunstâncias que marcam a sua trajetória neste momento da sua vida, mas a palavra de Deus nos traz uma mensagem de esperança, de que os retos verão o rosto do Senhor. Talvez de todas as promessas, as mais de 8.000 promessas que existem, que estão na Bíblia, que contém aqui na palavra de Deus, talvez esta seja uma das promessas que nós mais ansiamos. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele diz assim: porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. O que você sabe de Deus? Nós sabemos através de uma lente, a lente da Bíblia. Nós conhecemos Deus através desta lente. Conhecemos Deus através daquilo que a palavra de Deus nos apresenta a respeito dEle. Mas a Bíblia diz que os retos, pois, verão o seu rosto. E o apóstolo Paulo vai reafirmar esta verdade, dizendo que haverá um momento quando estaremos com o Senhor. Agora, vemos como por um espelho, nós vemos por esta lente. Mas então, quando estivermos diante dEle, o veremos face a face, o conheceremos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos.
Na primeira carta de João, capítulo 3, no verso de número 2, a palavra de Deus também afirma esta mesma verdade. A Bíblia diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. Que preciosidade da promessa do Senhor. Diz a palavra de Deus que os justos, os retos, verão o seu rosto. Estaremos com Ele e desfrutaremos da sua presença maravilhosa por toda a eternidade. A palavra de Deus chama isso de esperança. E o apóstolo Paulo diz que Cristo é a esperança da glória. É por Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nós temos a esperança da glória, a esperança da vida eterna. É por conta daquilo que Jesus fez na cruz, que nós podemos ter a segurança da nossa vida firmada em Jesus. Por isso, as expressões desse salmo são tão significativas. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você nesse momento. À luz desse salmo de número 11. Primeiro, em quem você confia? Em quem você confia? Sabe o que a palavra de Deus diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 5. A palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como uma tamargueira no deserto, que não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Fuja da ideia de confiar em você mesmo. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu não confio em ninguém, eu só confio em mim. Aí a palavra de Deus diz assim: cuidado, querido, cuidado com essa autoconfiança, porque maldito é o homem que confia em si mesmo, maldito é o homem que confia no homem, e faz do seu braço a sua carne, e aparta o seu coração do Senhor. Mas no verso de número 7, desse mesmo capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, a palavra de Deus diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Sabe qual é a promessa? Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Eu volto à pergunta: em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a sua fé? Não confie em pessoas, porque elas não são capazes de dar aquilo que o seu coração precisa. Davi disse: confio no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Se você respondeu a essa pergunta, em quem você confia, você lembrou de um político? Esquece. Você lembrou do seu patrão? Esquece. Em quem você confia? Você lembrou da estabilidade financeira que você tem? Esquece.
Jesus contou uma parábola, dizendo que um homem produziu abundantemente, a sua fazenda produziu abundantemente. E diante de tanta produção, ele disse: agora o que vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros ainda maiores. E vou juntar nesses celeiros ainda maiores toda a minha renda, toda a minha fazenda, todo o meu dinheiro. E direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te. E Jesus termina a parábola dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Talvez a sua resposta tenha sido: eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha poupança, eu confio na minha previdência privada, eu confio nos recursos que estabeleci como segurança para a minha vida. Esquece! Essas coisas não podem nos dar a segurança que precisamos. Só existe um lugar confiável. Davi diz: confio no Senhor. Eu confio em Deus porque Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Eu confio em Deus porque Ele não sai do lugar, Ele continua no seu trono. Eu confio em Deus porque Ele continua controlando todas as coisas. Eu confio em Deus porque os rumos do mundo estão em suas mãos. Eu confio em Deus porque Ele nunca deixou escapar as rédeas do universo. Eu confio em Deus porque desde que o mundo é mundo, Ele continua sendo Deus. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Por isso Ele é plenamente confiável. Em quem você confia? Se você deu qualquer outra resposta que não seja o Senhor, então nesta noite, você precisa repensar a sua fé. Nesta noite você precisa repensar onde estão os seus fundamentos. Mas eu tenho uma segunda pergunta para você. Como estão os fundamentos da sua vida? Quem sabe nesta noite você chegou aqui com fundamentos abalados. Quem sabe nesta noite você chegou aqui ou você está participando desse culto online e você tem seus fundamentos abalados. E a palavra de Deus pergunta: quando os fundamentos estão abalados, o que pode fazer o justo? O que fazer quando os fundamentos estão abalados? Nesta noite, você precisa lembrar que o fundamento que não se abala, a rocha que não se abala, é Jesus. Ele é a rocha inabalável. E a palavra de Deus nos diz que se nós quisermos lançar outro fundamento, além daquele que já está posto, seríamos amaldiçoados, porque Ele é a rocha inabalável. Por isso, nesta noite, você é convidado a colocar a sua vida sobre esse fundamento inabalável, porque é a presença de Jesus que pode trazer segurança plena para a nossa vida. E nesta noite, você tem a oportunidade de confessar a Jesus como seu Senhor. Você tem a oportunidade de confiar a Jesus a sua vida. Você tem a oportunidade de reconhecer que os fundamentos desse mundo não são capazes de trazer a solidez que a nossa vida precisa. Mas no Senhor nós temos segurança. O Salmo de número 46, a Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela,
não será abalada, nunca se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os reinos se abalam, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o verso 10 desse salmo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Quando o nosso coração está confiante no Senhor, nós podemos aquietar o nosso coração e experimentar da grandeza do cuidado do Senhor na nossa vida. O convite da palavra de Deus é para que, como Davi, nesta noite você confie no Senhor. E eu quero voltar à primeira expressão do salmo. Davi começa dizendo: no Senhor confio. Você confia? Você confia? Nesta noite, o convite da palavra de Deus é para que você confie no Senhor. No Senhor confio. Ele é Deus. Ele sabe aquilo que vai no nosso coração, a dimensão da fé que temos. Ele nos conhece plenamente. Por isso, nesta noite, confie a sua vida nas mãos do Senhor. Eu queria que você orasse. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você falasse com Deus, com as suas palavras, dentro da realidade da sua experiência com o Senhor. Fale com Deus nesse momento. Confesse para o Senhor como estão os seus fundamentos. Quem sabe você chegou aqui com fundamentos abalados. É o momento de dizer: Senhor, Tu conheces os meus fundamentos, eles estão abalados, mas nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra diz que o Senhor continua Deus, que o Senhor continua confiável, o Senhor continua o mesmo. Por isso eu quero depositar no Senhor a minha confiança. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero depositar em Jesus Cristo a minha fé. Nesta noite, eu quero descansar o meu coração na certeza do cuidado do Senhor. Ainda que os fundamentos desse mundo estejam abalados, eu posso confiar em Ti, porque o Senhor continua o mesmo. Você deseja nesta noite confiar a sua vida no Senhor, estabelecer nele a sua fé? Então fale isso para Deus agora em oração. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nesta noite nós temos sido desafiados a confiar em Ti, ainda que os fundamentos deste mundo estejam abalados, o Senhor continua inabalável, porque no Senhor não há mudança, nem sombra de variação. Enche o nosso coração de esperança, lembrar que Tu és o mesmo. Enche o nosso coração de esperança, saber que o Senhor está nos céus, sentado no Teu trono, conduzindo a história. E neste momento, ó Deus, nós queremos renovar a nossa confiança em Ti. E queremos dizer em oração, ó Deus, que nós confiamos no Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos nas Tuas possibilidades, nós cremos em Ti. E se porventura, ó Deus, entrou alguém aqui nesta noite, com seus fundamentos abalados, que, ó Deus, seja um tempo de renovo,
Se alguém está nos acompanhando online, com os seus fundamentos abalados, que seja esse, ó Deus, o tempo do despertamento da fé no seu coração, para que, ó Deus, possamos continuar firmados no Senhor. Ainda que o mundo se abale, o Senhor não se abala. E nós te louvamos por esta segurança que a tua palavra traz ao nosso coração. E se porventura, ó Deus, alguém nesta noite precisa uma experiência de fé, nós oramos em nome de Jesus, toque no coração pelo poder do teu Espírito, e que esse seja, ó Deus, o momento do despertamento, seja o momento da fé, seja o momento da salvação, seja o momento de colocar a confiança no Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Enquanto a igreja está em oração, você que está aqui nesta noite, tem a oportunidade de ouvir a palavra, e mais do que isso, tem a oportunidade de uma atitude de fé, uma atitude de confiança no Senhor. Quem sabe você chegou aqui com o seu coração abalado, com seus fundamentos abalados, com a sua fé abalada, mas você quer sair daqui dizendo como Davi: no Senhor confio, eu confio no Senhor, eu confio no poder de Deus, eu confio que Ele é capaz, no Senhor confio. Se você deseja nesta noite colocar a sua fé no Senhor, se nesta noite você deseja declarar a sua confiança em Deus, eu quero orar a Deus por sua vida. Se existe entre nós qualquer pessoa que deseja dizer nesta noite: eu confio no Senhor, é nele que está firmada a minha fé. Se você deseja tomar essa decisão de fé nesta noite, de onde você está, levante a sua mão nesse momento, e eu quero orar a Deus pela sua vida. Se nesta noite você deseja declarar como o rei Davi: no Senhor confio, a minha confiança está somente nele, somente nele, somente no Senhor. Se você deseja fazer essa declaração de fé nesta noite, levante uma de suas mãos, e eu quero orar a Deus por sua vida. Eu quero orar a Deus por você. É no Senhor, somente no Senhor. Alguém deseja nesta noite fazer esta declaração de fé? De onde você está? Levante a sua mão nesse momento, para que eu possa ver. Quero orar a Deus por sua vida. Quem sabe alguém que esteja partilhando conosco através desse canal do YouTube, se você deseja nesta noite firmar a sua confiança em Deus, então você pode escrever no chat, logo aí embaixo da imagem tem um chat. Você pode escrever: eu confio em Deus, ou então pode mandar um recado para o nosso WhatsApp 2606-3323. Nesta noite eu quero depositar a minha confiança em Jesus, eu confio no Senhor, eu creio no poder de Deus, eu quero que Ele cuide da minha vida, porque os meus fundamentos estão abalados, mas eu confio no Senhor. Se você deseja fazer esta declaração de fé, então escreva-nos. Nós queremos orar a Deus por sua vida, queremos te acompanhar nesses passos de fé, queremos junto com você caminharmos na presença do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Se você está tomando essa decisão nesta noite, quero orar a Deus por sua vida, escreva-nos. Nós queremos colocar a sua vida aos cuidados do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela beleza da tua palavra, porque não é uma experiência isolada apenas do rei Davi. Salmo 11 é uma experiência que tem sido replicada na vida de tanta gente ao longo da história.
E nesta noite, quem sabe, a partir desta palavra, pessoas estejam também tomando esta decisão de fé, firmando a sua fé em Jesus, e dizendo nesta noite: no Senhor confio. Obrigado, Senhor Deus, porque é na confiança no Senhor que vivemos, nos movemos, é na esperança no Senhor que nós criamos expectativas com relação à eternidade, porque no Senhor confiamos. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nesta noite a gente pôde compartilhar da mensagem da Tua palavra, que produz o desafio de confiança no coração de tanta gente. Nós queremos te louvar, ó Deus, e bendizer o Teu nome por esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidá-los a estarmos de pé mais uma vez, e vamos juntos agradecer a Deus por esse domingo, tudo que vivemos, todas as coisas que pudemos experimentar, e saber que Deus cuida de nós, que Deus se lembra de nós, e a gente pode dizer, não é, como a música: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e por teu amor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. É esta segurança que traz alegria e firmeza para o coração de todos nós. Vamos agradecer a Deus por essa bênção e pedir que Deus nos abençoe nesta semana, para que sejamos conduzidos por esta fé, firmados na certeza do cuidado do Senhor em todo o tempo na nossa vida. Pastor Fabiano vai orar, agradecendo a Deus a bênção de juntos celebrarmos o cuidado do Senhor, e pedir que Deus nos abençoe nesta semana, conduzindo a nossa vida com seu amor e com a sua bondade. Vamos orar. Nós queremos exaltar o Teu nome. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. O nosso fundamento, a nossa certeza é o Senhor. Tu és uma rocha inabalável, e a nossa vida está, ó Deus, firmada no Senhor. Ó Deus, a nossa confiança não está em nós mesmos, a nossa confiança está em Cristo, a nossa confiança está no Senhor. Ó Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos, nas Tuas poderosas mãos, que cuidam, que sara, que nos fortalece, ó Deus, nos tempos de adversidade. É a Tua palavra que nos conduz, que nos fortalece, ó Deus, que gera em nós esperança. A nossa certeza é o Senhor. Ó Deus, a nossa esperança está no Senhor, não está nas circunstâncias, mas está unicamente no Senhor, no poder do Senhor, na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor. Ó Deus, nós confiamos em Ti, que o Senhor nos direcione durante essa semana, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos sustente, que o Senhor derrame a Tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que o Senhor possa tratar, ó Deus, enfermidades, o Senhor possa trazer cura e restauração. Queremos, ó Deus, lembrar nesse momento do pastor Félix. Traz restauração sobre a vida do Teu servo, cuida dele nesse processo, ó Deus, de químio, trazendo restauração da parte do Senhor, porque nós cremos que Tu és o Deus de milagre, o Deus de maravilhas. Ó Deus, conduz, ó Deus, o Teu povo. Contamos, ó Deus, com a direção do Senhor, com a graça do Senhor, com o amor do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem estar assentados. Deus abençoe sua vida, você de casa, uma semana debaixo da graça e do amor do Senhor. Deus te abençoe.